Outro problema que tem que tomar cuidado é com o efeito giroscópico, tá? A gente usa o efeito giroscópico com mudança gravitória do robô. Então, o que acontece é que ele está girando o tambor, quando ele faz uma curva muito rápida, ele dá uma empinada de lado. É o mesmo efeito que explica lá o peão, vai fazendo aquela precessão dele. Quando o peão começa a bambear ali, né? É o mesmo efeito que a gente observa ali no A gente não tem que se preocupar muito com os drums, tá? Porque esse efeito giroscópico não é tão grande nos drums, tá? A gente consegue fazer uma curva relativamente rápido, sem necessariamente ele inclinar. Mas se eu pego o vertical spinner, né, que são aqueles robôs que têm um disco muito grande, uma barra muito grande girando na vertical, esses têm um problema sério, porque quando eles fazem qualquer curva para tentar ficar de frente para o adversário, eles viram de lado, eles começam a tombar de lado, e se fizerem rápido demais, eles podem até tombar completamente. Né? Então aqui também tem algumas equaçõezinhas que tem lá no tutorial, também não vou entrar nisso, mas que diria, por exemplo, qual seria a velocidade máxima que eu posso fazer uma curva sem eu virar. Qual a solução para você corrigir isso? Deixar suas rodas bem afastadas. Se eu botar as rodas bem afastadas, eu tenho uma base muito mais firme, né? E fica muito mais difícil de virar de novo. Então, aqui mais só nós alguns pontinhos, só para falar desse efeito. Bom, saindo de motores elétricos, eu não falei só sobre motores brushless, tá? Os motores brushless, para os robôs pequenos, ou o mini touro, né, são robôs menorzinhos, os brushless já estão se tornando a melhor opção para os motores da arma. Porque são motores muito eficientes, eles são brushless porque eles não têm escovas, tá? Então a eficiência deles consegue ser muito alta, tá? A manutenção deles é muito baixa também. O problema é que eles são mais caros, tá? E para robôs grandes é difícil encontrar brushless que tolerem os centenas de amperes às vezes que a gente precisa. Então, por enquanto, os brushless ainda estão sendo utilizados mais em robôs pequenos. Saindo dos motores elétricos, a gente tem sistemas pneumáticos. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de robôs que usam sistemas pneumáticos. Tá? Quais são as duas opções principais? Você tem um tanque de gás carbônico, CO2, ou um tanque de ar ou nitrogênio. Tá? Qual a diferença entre eles? É que o CO2 você pode armazenar na forma líquida. Se você colocar ele a 850 até 1000 PSI, que dá uns 60, 70 atmosferas, ele fica em estado líquido dentro do reservatório. Então você consegue armazenar muito mais gás. O ar ou o nitrogênio, por outro lado, ele não fica em forma líquida, em compensação eu posso armazenar uma pressão muito maior, até 200 atmosferas. Mas tem que ver o regulamento do combate de robôs, qual a pressão que eles toleram. Normalmente lá nos Estados Unidos, essa pressão de 850 mil PSI é tolerável, no Brasil é a mesma regra. Então muita gente utiliza o gás carbônico. Qual a vantagem do gás carbônico? Ele você pode armazenar em forma líquida, então você armazena mais gás. Tá? Os componentes são mais baratos, porque muita peça de paintball, por exemplo, utiliza CO2. Então, muitos componentes de paintball você pode aplicar aqui. Tá? E qual a desvantagem? É que com a expansão do CO2, na hora que você aciona a arma, ele tende a congelar isso, tende a congelar as peças. Tá? Tem uma expansão aqui. Libera, cara, quer dizer, esfria uma reação endotérmica, então por isso você pode congelar o sistema. Se você tem esse problema de congelamento, as válvulas congelam, então esse é um problema sério no sistema de CO2. Aqui estão os principais componentes, tá? Então você teria um robô que vai precisar de uma bateria, servo-válvula, cilindro, acumulador. Deixa eu mostrar aqui de uma forma esquemática que fica mais fácil. Então imagine que eu tenho um pistão que eu quero atuar. Esse pistão, por exemplo, vai acionar minha arma. Esse pistão, por exemplo, vai pegar e vai arremessar o adversário. Né? O que eu preciso ter? Eu preciso ter, primeiro, um tanque de alta pressão. Vou botar aqui esse tanque de alta pressão. Ter uma válvula de purga, né, só para poder jogar a alta pressão para fora. C, um manômetro, né, só para saber a pressão que você está. D, um regulador. Esse regulador ele vai abaixar a pressão. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com nitrogênio pressurizado, eu vou querer baixar, porque eu não vou trabalhar 3.000 PSI. Eu vou trabalhar um pouco menos. Só que muitos robôs,
que usam CO2 e simplesmente não utilizam esse regulador. Ou seja, eles pegam os 800 PSI do tanque e jogam direto no cilindro. Os cilindros pneumáticos normais não tolerariam isso, explodir, literalmente. Então eles não usam o regulador e realmente os bons robôs pneumáticos, eles dependem disso. Eles não utilizam esse tipo de regulador. Aqui em G, aqui a gente teria um acumulador. Esse acumulador ele funciona como buffer. O que acontece é que às vezes o seu sistema não tem vazão suficiente para você dar um golpe muito rápido. Então o que acontece é que enquanto seu cilindro está parado, você está acumulando gás em alta pressão aqui nesse acumulador, né? E na hora de você realmente liberar a arma, esse gás inteiro já na pressão que você vai precisar utilizar é liberado de uma vez só. Então é como se fosse um capacitor aí, ou um acumuladorzinho ali que fica guardando ali a sua energia pneumática, né? Para liberar toda de uma vez. Né? Aqui os outros sistemas de exaustão e aqui a parte eletrônica, né? Que vai acionar a sua válvula. Se for um sistema pneumático de simples ação, o que acontece? Na hora que você mandar a eletrônica liberar a passagem da pressão, o que vai acontecer é que ele vai pressurizar o cilindro, ele vai então aqui deslocar para a esquerda, né? Depois quando eu mandar fazer a exaustão, o que vai acontecer? Ele vai despressurizar e fazer a exaustão para o ar e uma mola vai fazer com que esse eixo retorne. Isso é um sistema, um cilindro de simples ação. O de dupla ação é bastante parecido, a diferença é que agora eu vou ter que ter um solenoide, uma servoválvula de 4 vias, que vai fazer com que ou a pressão venha para esse lado direito, para o cilindro andar para o lado esquerdo, ou então a pressão venha do lado esquerdo para fazer o cilindro andar para o direito. Então tem essas duas opções. A vantagem do de dupla ação é que você consegue grandes forças nas duas direções, tem um controle maior, só que é um pouquinho mais complexo. Esse estão vendo aqui é o Bounty Hunter, é um robô heavyweight de 100 kg, ele consegue arremessar o adversário muito alto na arena. Né? O que vocês estão vendo aqui é um cilindro hidráulico, ele é um sistema pneumático, mas nenhum cilindro pneumático iria tolerar 850 PSI, 60 atmosferas direto em cima do cilindro. Então o que ele faz? Ele pegou um cilindro hidráulico, ainda modificou esse cilindro, colocou mais reforço para o cilindro explodir, né? E acionou pneumaticamente. Tá? Cuidado, que isso é bastante perigoso fazer, tem que saber o que está fazendo, porque se não tomar cuidado, os cilindros hidráulicos eles não são projetados com velocidade alta. A pressão do óleo entrando ele tem uma certa velocidade, consegue gerar uma força muito grande, mas não é uma velocidade tão alta quanto os sistemas pneumáticos. Então a chance do seu eixo explodir o cilindro e o eixo sair voando e ser atirado igual um projétil é bastante grande. Então você tem que ter alguma maneira de conter esse cilindro. Tá? Então muitos robôs que eles fazem, os primeiros robôs que eles faziam, eles botavam cordas aqui ou cabos de aço limitando o curso da arma. Então antes do cilindro chegar no final do curso e bater no fim do curso, o cabo de aço ficava esticado e com isso ele permitia que isso acontecesse. E alguns sistemas até mais sofisticados utilizam mecanismos de 4 barras. Então, tem um robô que é o Zig, por exemplo, ele tem um mecanismo de 4 barras, e o que acontece é que quando o robô está completamente esticado, né, o mecanismo de 4 barras está esticado, mas o cilindro ainda não está completamente no fim do curso dele. Né? Então ele tem uma restrição mecânica que faz com que poupe o cilindro e não deixe que o cilindro chegue no final do curso dele. Esse final do curso tem um impacto muito grande. E penúltimo, sistemas hidráulicos, que são bastante complexos, tá? A gente não recomenda desenvolver para o robô de combate, porque são muito complexos, e aí você precisa de bateria para poder acionar o sistema elétrico, receptor, né? Você precisa tanque de gasolina, motor a combustão, eventualmente, para poder acionar a bomba hidráulica, né? Você precisa das servoválvulas, né, hidráulicas e o cilindro hidráulico. Então, e normalmente esses sistemas são lentos, tá? Só usam os crushes, né? Os esmagam o adversário. O ideal mesmo é você ter um cilindro hidráulico de 2 estágios, um sistema hidráulico de 2 estágios. Você consegue gerar uma velocidade grande no início, só para agarrar o adversário rápido, e depois entra no segundo estágio, onde você coloca uma alta pressão. Mas isso está ficando cada vez mais complexo e não é atrativo.